Eu sou Mari Carvalho e esse é o podcast Construtora de Mundos. Aqui não importa a sua produtividade ou eficiência. Aqui a gente se preocupa com a sua vida e a sua humanidade. Olá pessoal, tudo jóia? Hoje eu tenho uma novidade para vocês. Hoje eu não estou aqui sozinha. Hoje eu tenho uma honra enorme de receber uma baita construtora de mundos. E para poder apresentar essa pessoa, eu vou fazer uma pequena introdução. Como a gente conversou no episódio 3, segundo Aristóteles, a construção de caráter é uma das funções principais para que sejamos verdadeiramente humanos. A construção de caráter acontece voluntária ou involuntariamente, na medida que lidamos com as condições que se apresentam ao longo da nossa vida. A convidada de hoje é capaz de nos tornar verdadeiramente humanos, porque ela nos ajuda a atravessar um dos momentos mais potentes da vida, que é lidar com a morte. Ela faz isso de forma digna, amorosa, respeitosa, de forma que possamos construir nosso caráter e sermos humanos melhores. Eu queria apresentá-la citando uma frase do livro Pequeno Manual da Boa Morte, escrito por ela. Ora, se a morte é ausência, por que não cuidam da sua presença? Lu, muito obrigada pela sua presença, pelo seu tempo. Seja muito bem-vinda. Ai, gratidão, querida, que delícia estar aqui. Estou muito feliz. E com um assunto, né, tão tabu, mas a gente não consegue construir mundos sem destruir mundos, né? E é estranho que... Por que isso é um tabu? Os fins, tudo que se encerra, tudo que se perde, a gente tem como fracasso, erro, quando na verdade é um ciclo, né? E eu acho lindo esse tema, quer dizer, se estamos construindo mundos, estamos destruindo mundos. E que mundo que você quer construir, Lu? Pensando nesse contexto, né? Qual é o mundo que você quer construir? Nossa, essa pergunta é avassaladora. Eu acho que o mesmo mundo que todo mundo está querendo, um mundo de mais paz, de mais leveza, de mais integridade, de mais autenticidade, né? E nesse mundo onde se respira. E eu acho, às vezes, que eu mexo com essa área, né, da doula da morte e em cuidados paliativos, porque a morte lembra do valor da vida. Então, que mundo eu quero construir? Um mundo que valorize a vida. E eu acho que eu mexo com isso para me lembrar do valor da vida. Que potente, hein, Lu? Né? Que forte. Então, para quem não conhece, talvez tenham pessoas que nunca tenham escutado o que é doula da morte ou o que é um cuidado paliativo. Uhum. Como é que você chegou até aí e o que é esse acompanhamento que você faz? Eu comecei, aliás, na nossa formação como coach e me interessei depois pelo coach para a área médica. E no coach para a área médica já existe uma abordagem de coach para o fim de vida. E eu achei incrível, né? Porque é uma área muito descuidada, mesmo dentro da medicina, descuido aí do ponto de vista emocional, né? Porque, obviamente, hoje a gente tem todas as tecnologias aí ao redor de doenças graves e a terminalidade, ela me veio principalmente a partir dos meus pais. E aí eu pude ver de perto, eu já estava fazendo a minha formação em coach para a área médica, em como a área, no geral de saúde, está ainda, no meu julgamento, desumanizada no que se refere aos cuidados em fim de vida. E aí eu fui me aperfeiçoando, né? Doula da morte é uma profissão que no Brasil
não é regularizada, mas em países como os Estados Unidos é uma profissão regular e bastante utilizada, né? Não só nas instituições, mas pelas famílias que querem alguém com capacidade de sustentar esse espaço de apoio em fim de vida. E aí esse espaço pode vir de diversas formas, né? A gente às vezes simplesmente está presente e essa presença compassiva já faz uma diferença. Ou a gente vai além na educação sobre o que é o morrer, ajuda o paciente a ressignificar esse processo, ajuda a família a viver o seu luto antecipatório, a viver o processo, a acompanhar o processo, e até no pós-morte também. Tem doulas que cuidam também do corpo, do processo de enterro, de todos esses aspectos, né? E cuidados paliativos se inserem nisso porque são os cuidados de equipes multidisciplinares nesse momento em que o paciente está sofrendo de uma doença grave, que não necessariamente uma doença sem cura, tá? As pessoas pensam que cuidados paliativos é só para quem está com uma doença incurável, mas na prática a gente pode olhar esse cuidado multidisciplinar com um foco na qualidade de vida do paciente como cuidados paliativos também, tá? Aí é isso, me especializei nessa área numa universidade americana e como doula da morte eu me formei no Brasil, ou doula de fim de vida, né? Uhum. Então foi dessa forma que eu entrei nessa área e vou morrer aprendendo. E Lu, você falou da falta de preparo, né? E o tabu ao mesmo tempo, as duas coisas, né? Porque eu acho que essa falta de preparo vem da gente também, de não saber nem o que fazer, nem o que falar quando alguém próximo ou tá com um diagnóstico grave ou perdeu alguém muito próximo. Então a nossa dificuldade em lidar, né, com algo que é tão... É a única certeza que a gente tem. Né? Que todos passaremos, por mais que a tecnologia avance, ainda não temos essa imortalidade garantida, né? E cá para nós nem a desejo, né? Eu acho que o que torna a vida é a morte, é a nossa finitude. Sim. Que faz a gente capaz de dar valor e entender o tamanho do privilégio que é estar vivo. Sim. Essa dificuldade até mesmo da gente se relacionar com a morte dos queridos próximos, de amigos, né, e pessoas. E você falou um outro ponto também de cuidado paliativo. Existe essa resistência de que cuidado paliativo é aceitar a doença ou aceitar a morte, aceitar... Como que é essa abordagem para que você possa fazer esse apoio, né? Tá me vindo uma coisa que é importante, que de certa forma as pessoas pensam quando a palavra cuidados paliativos, e esses dias eu tive com uma vizinha minha que ela tá adoecida e na cabeça dela é assim, o dia que ela entrar em cuidados paliativos ela já morreu. Isso. Então a palavra cuidados paliativos ela está associada a perder esperança, né? Aí perder esperança do quê, né? Porque, na verdade, todos nós temos data de validade. Então, assim, se eu tenho a certeza que em algum momento eu vou partir e que todos vão partir, aonde eu vou colocar o foco? E o foco é na qualidade de vida que eu vou ter até o meu último suspiro. No entanto, o foco da medicina, de muitos profissionais hoje e das pessoas em geral é a cura. Então existe essa resistência a incluir a morte como parte da vida. Assim como você que está falando de construção de mundos,
existe uma resistência a gente a desapegar dos fins, né? Dos relacionamentos que se encerram, dos empregos que não nos servem mais, das cidades onde não cabemos mais. Eu acho que é um movimento social de incluir a finitude como parte, ao invés de resistir às finitudes, fazer as pazes com ela. E se perguntar o que eu tenho para aprender com isso. O que isso está querendo me ensinar. E aí, quem sabe, o meu relacionamento com os fins das outras pessoas, o meu próprio fim, o fim das coisas, o fim das relações, possa ser ressignificado. Não sei se isso faz sentido para você. Super faz, Lu, assim, você está falando aí de todos os lutos, né? Os vários lutos, as várias mortes, as várias finitudes que a gente vive ao longo da vida, né? Sim. E a gente nem se dá conta às vezes, porque a gente quer tanto estar na euforia, ou tá bem, ou tá seguindo em frente, né? A gente tem que continuar, a gente tem que. E muitas vezes a gente não se permite nem sentir essa dor. E essa dor é necessária para a gente poder tirar esse aprendizado e a gente poder continuar sem repetir, né, o nosso modus operandi ali comum, enfim. E aí me ocorreu assim, tem jeito certo de viver o luto, Lu? Tem? É Como que engraçado, faz? Como vive essa dor? Como é que a gente faz isso? eu sei, assim, eu até me dei conta que essa minha fala, né? Puxa, gente, vamos incluir a finitude, né? Ela parece uma fala até desconectada da emocionalidade que tem atrás disso. Não é fácil incluir Não. a finitude. E dependendo da perda, né? Uma mãe que perde um filho, um filho que perde o pai, são perdas avassaladoras. Então, como que eu lido com isso? Eu gosto muito da metáfora que me ensinaram nas minhas formações da montanha-russa, né? É realmente como entrar numa montanha-russa e o início dessa visita a essa montanha é naquela parte mais punk, sabe? Onde vai lá para cima e lá para baixo, e lá para cima e lá para baixo, e esperar que em algum momento o terreno, não digo que se aplane, porque eu acho que o luto a gente leva sempre, né? Mas ele passe a entrar numa normose. Então, sim, eu vou sentir um cheirinho de café que me reporta ao cafezinho que eu tomava com aquela pessoa e, e vou chorar ou vou rir, né? Porque é ali que a presença dela se repercute. Então, não tem forma certa de lidar com o luto. Mas tem os lutos que merecem um acompanhamento psicológico. Então, por exemplo, a gente vive uma perda. E aí eu falo do luto em forma geral, né? E eu caio de cama, eu não consigo me levantar para tomar banho por vários dias seguidos. Não consigo me alimentar, me desconecto das minhas relações e passo assim por muito, muito, muito tempo. Aí a gente indica o acompanhamento de psicólogos. E tem psicólogo especialista nessa área. Agora, o luto saudável é o luto em que eu posso falar a respeito da minha dor, em que eu sou acolhido na minha dor, em que eu tenho tempo para processar essa montanha-russa, até ela chegar num lugar onde eu consigo contrabalançar a dor da perda com a vida que segue. E fico oscilando entre essa dor e a vida, né? Porque ela vai estar sempre lá. Você não vai dizer para uma mãe esquecer esse filho. Ela vai lembrar dele até o último suspiro. Um filho que se foi, por exemplo. Sim. E eu acho que é uma transformação, talvez, o sentimento. Tô falando por mim, não posso Aham. falar por mais ninguém. Eu vivi dois lutos na minha vida, um que você me acompanhou, Uhum. e foram completamente diferentes pelo simples fato de ser acompanhado
e de poder compartilhar, de poder só ter a presença, e só digo só porque, né, não é pouco. É que no momento do luto, da dor, realmente não há o que se fazer a não Sim, ser sentir e estar presente, né? sim. Mas com o tempo, essa dor ela vira mais saudade do que dor Pois é, e vai se ressignificando, que foi o que você trouxe. sim. O poder também, que eu queria que a gente conversasse um pouco, é quando você fala das perdas avassaladoras, né? Uhum. O que sobra depois do fim? Que a gente, como é que a gente cola? O que sobra? O que é esse depois da morte, né? Para quem fica. Eu tenho visto movimentos que podem ser bastante restauradores. Um deles tem a ver com, no momento certo, a gente se fazer a pergunta: como eu posso honrar essa pessoa? Se ela foi uma pessoa que deixou boas marcas, né? E a gente vê, assim, principalmente mães honrando seus filhos, ou filhos honrando seus pais, num lugar simbólico e às vezes de muita ação, né? Tem um movimento criado por uma mãe aqui lá de Brasília, e ela criou o movimento Cachoeiras Seguras depois que o filho faleceu numa cachoeira. Então, assim, é quando eu pego a minha dor e faço ela virar um propósito, ela virar uma causa, né? Então, não necessariamente eu preciso levantar uma bandeira, mas toda perda, ela é alavanca para movimento. É doido isso, né? É, E aí eu posso utilizar essa força da dor para que ela seja alavanca. E, aliás, eu não sei se a gente tem muita opção, querida, porque quando ela não é alavanca, ela é caixão. sim. Porque quantas vezes você não ouve falar, por exemplo, de casais muito idosos que se acompanharam a vida inteira, que um morre 2 meses depois o outro vai, né? Então é quando a minha dor é insuperável, é insustentável. Mas se eu consigo fazer da dor essa alavanca, eu posso estar me nutrindo do propósito que eu me coloquei. E isso é extremamente restaurador, né? É. E é muito poderoso, Lu, essa alavanca interna. Uhum. Não necessariamente, que você falou do exemplo do Do projeto, né? projeto. É. Do propósito, mas eu sinto que quando a gente lida com um luto muito próximo, é inevitável repensar a própria vida, né? É É inevitável. inevitável a gente repensar no tempo, o que a gente faz com o nosso tempo, que a gente está fazendo com a nossa vida, com a nossa, né, com a nossa força criativa, com as nossas potencialidades de sentir, de viver, de experimentar. É inevitável pensar, né? E aí é inevitável pensar também qual é a boa vida para cada um de nós, né? Sim. E em que medida a boa vida é um espaço para boa morte, né? É. Porque o que eu presencio como doula de fim de vida é que, no final, a gente tem uma necessidade de viver as reparações. A maior parte de nós, pelo menos, né? Então, se teve uma conversa que não foi a vida, Hum. ela vai fazer a diferença. Se teve uma desavença, ela vai fazer a diferença. Então, assim, como é que eu posso viver uma boa morte? É tendo uma boa vida. E como é que eu posso ter uma boa vida? Criando laços saudáveis. Então, depois eu me especializei em mediação de conflito, porque eu fui vendo que em volta da morte surgia todos os unfinished business, né? Os negócios Uhum. inacabados. E eu acho que o dia que caiu a ficha que meu trabalho era sistêmico e não era individual, foi o dia que eu acompanhei uma família
E depois que eu fiz uma constelação com um dos membros da família, o paciente que não entrava, que estava assim, vivo, ninguém entendia por que entrou em coma e morreu pouco tempo depois, poucos dias depois, né? E eu senti como a constelação indiretamente influenciou essa libertação. Outra vez também fiz uma encenação, né, que é quando eu represento o paciente para uma conversa não à vida, com uma pessoa que queria ter essa conversa. Também aconteceu mesmo fenomenologia. Quantas vezes a gente vê em hospitais, em casa, casos assim que se prolonga a vida de uma forma atroz e que eu testemunho que quando tá tudo resolvido, a gente vai, percebe? Quando não tá resolvido, são aquelas mortes muito mal morridas, de muito sofrimento, de uma manutenção inexplicável além do que é necessário, né? E isso é muito doido. Por isso que hoje eu me vejo muito mais sistêmica, com esse olhar na família, do que um olhar só no indivíduo, sabe? O indivíduo, ele tá indo, mas a família tá perdendo. Tá indo todo mundo, né? Não existe, não tem como individualizar esse fenômeno da morte. É sempre um fenômeno sistêmico. Então, as conversas precisam acontecer. Aí eu fui me especializar em conversas, na conversa que ninguém quer ter, né? E essa morte sistêmica, se eu posso falar assim, né, é uma coisa que é muito real, porque a pessoa que foi, né, que morreu, você perde um pai, Uhum. né, mas você perde o seu lugar de filha. Sim, Aquela filha também morre junto, é a filha humana. porque não tem mais aquele pai, né? Então, além disso, seu papel, aquele papel também vai junto. Sim, Eu entendo esse sistêmico também, não de vivenciar a dor só, né, naquele sistema, mas de você também, de morrer um pedaço de você junto nesse processo. ele morreu um pedaço. Aí você vê que vale para tudo. Um fim de um casamento, Sim, um fim de uma relação profissional, um fim de uma amizade. Em todos esses lugares, uma parte da gente morre junto. Como ressignificar isso? Como seguir em frente? Eu acredito que a gente só consegue seguir em frente quando a gente faz uma rebeldia, né? Qual é a rebeldia? Eu posso me sentar do lado daquele túmulo do que morreu e lá morrer também. A dor é tão profunda que a vontade é essa, é morrer junto. Então, assim, como é um ato de rebeldia a gente falar assim, não, mas eu sigo com essa dor do lado e ainda assim eu sigo. eu escolho viver, né, Lu? Eu escolho viver. Para mim, isso é um ato de rebeldia, porque quando isso nos toca de maneira profunda, em algum momento da nossa vida a gente vai perder alguém ou algo fundamental, a desistência é algo grande. E aí, quando eu escolho viver, eu estou num ato de rebeldia, mas esse ato pode ser o ato mais maior presente que a gente pode dar para quem se foi, ou para aquilo que se foi, porque É. se alguém que foi, você pudesse dar mais um dia de vida, um dia bem vivido, né? Não entubado e Uhum, como em uhum. geral se vai aí nas UTIs, né? Não seria um presente incrível? Um dia. E a gente pega os nossos muitos dias e leva como se fosse à toa. Então, honrar quem se foi começa com a gente viver por ele, por ela. E viver bem por nós mesmos, né? Assim, pelo nosso coração, pelo nosso propósito, parar de fazer coisa pro forma, encaixar em Exato. caixinha que não cabe.
Eu acho que você trouxe um ponto incrível, né? Porque não é só viver por viver, que é sobreviver. É, É saber que é tão precioso, que é tão incrível, que é para pegar realmente cada dia, terminar o dia e falar assim, obrigado, é. porque isso é um presente. E ontem mesmo eu estava conversando com uma pessoa que ficou em UTI muito tempo, e ela falando assim, nossa, eu fiquei X meses aí que eu não sabia o que era tomar um banho quentinho. Era só banho Nossa, na, na maca, né? Que é assim que é. Então, que eu não conseguia mexer no celular porque o tanto de tubo que vinha eu não conseguia enxergar direito a tela. E aí eu fico pensando assim, como a gente passa distraído por essas pequenas grandes coisas, né? Então, se a gente quer construir mundos, a primeira coisa a fazer é estar grato com o mundo que já está aqui, né? Eu acho que é isso que o luto e a morte ajuda a gente a lembrar que a gente pode estar grato simplesmente pelo que já é, né? E que o pouco é muito. a gente assume como dado coisas que são privilégios, né? Ou que são importantíssimas e a gente assume como se fosse o mínimo ou que não fosse nada, né? É normal e não é normal, né? É um banho quente, é poder não ficar deitado o tempo inteiro numa cama, né? Poder se deslocar, poder dar um abraço. Poder dar um abraço. No tempo da Covid, quantos morreram Exatamente, só, vivemos. né? Então, assim, cara, então, para que essa conversa de luto, de morte? É para você que tá ouvindo a gente aqui agora olhar em volta e falar, meu Deus, então, olha só, eu consegui hoje me alimentar, colocar comida na minha própria boca, mastigar e engolir. Olha só que incrível. Eu consegui ir no banheiro, andar até uma privada, sentar e fazer as minhas necessidades. Eu consegui tomar um banho quente. Eu tenho uma roupa no meu corpo. Eu não estou nu. Então, assim, é tão precioso o nosso presente precioso que eu acho que essa é a celebração, sabe? É isso que a morte nos lembra, que a gente tem todo de uma grande celebração. E essas todas outras finitudes, né, Lu, que você falou de rompimentos, de transformações, como também lembretes de como a gente pode viver bem, né? Sim. E como aprendizado, eu gosto muito da parte do seu livro que uma das lições é o aprendizado, né? Uhum. A gente está aqui é para viver e viver é aprender, Sim. né? Então, que cada um desses acontecimentos de finitude, né? De o que eles ensinam para a gente, essa capacidade da gente poder não passar por cima das coisas, né? Ou passar por cima dos nossos sentimentos, do que. Mas deixa essa emoção te ensinar, né? O que teu corpo tá te ensinando, o que teu corpo tá te mostrando, o que a sua emoção tá te mostrando, né? E se você perdeu e tá sentindo, é porque era importante, Exato. né? Você não vai ficar triste por algo que não era importante. Então, Sim, por querido. que isso é importante? Qual o lugar, né, desse emprego, desse relacionamento, dessa pessoa na sua vida? E como que você vai, a partir de agora, transformar isso e aprender com isso para seguir adiante, né? E se eu estou te escutando bem, você está trazendo um ponto fundamental, que a finitude, ela vem para lembrar do que realmente importa. E eu acho que esse é o ponto, sabe? É por isso que é uma área tão rica de revisão do sistema familiar. Quando a gente está nesse contexto de cuidado, que alguém cuida, alguém é cuidado, os valores são mexidos, total.
Então, assim, o que realmente importa? É ali que tudo se revela, percebe? Então, assim, eu acho que se quem está nos ouvindo aí já viveu ou viverá certamente, né, perdas, olha para esse lugar do que isso está revelando sobre nós, como família, como sociedade, as nossas escolhas, porque é também na finitude que as escolhas apresentam o contra-cheque, né? É. Então, assim, a escolha de um rompimento entre um pai e um filho, ela vai ressaltar no momento de partida desse pai ou desse filho, um dos dois vai antes, né? As escolhas que eu faço de saúde, as escolhas que eu faço de como eu usei meu tempo, as escolhas que eu faço de quanto eu investi nas conversas significativas, né? As escolhas de conexão que eu faço. Um dia um amigo meu falou que tinha uma dinâmica, né, que fizeram na empresa dele, que para a gente imaginar quais seriam os discursos no nosso enterro. Uhum. E aí, se tem uma pessoa da sua comunidade, o que ela discursaria? Se tem um parente, o que ele diria? Se tem um amigo, o que ele diria? Se tem um vizinho, o que ele diria? E aí, eu acho essa dinâmica muito rica, porque ela traz para a gente essa reflexão. Que discursos eu quero no meu enterro? Porque esses discursos falam muito sobre o meu legado, os meus valores, os meus princípios, as minhas escolhas, né? Eu não sei exatamente o que aconteceu, mas eu lembro dele ter falado que algumas pessoas pediram demissão depois dessa dinâmica. Uau! Eu ia tocar justamente nesse ponto que enquanto você estava falando, tô longe de ser a dona da verdade e responder a essa pergunta de $1 milhão, mas talvez a grande dificuldade e o grande tabu da gente falar da morte é justamente porque é inevitável pensar na vida, né? A gente fala da morte, a gente vai voltar para finitude. Quando a gente volta para finitude, a gente se dá conta que a gente faz escolhas todo santo dia que eventualmente não são as escolhas que a gente gostaria de fazer. Sim. E aí lidar com isso é muito difícil, se responsabilizar e assumir que eventualmente você escolheu caminhos para agradar, para cumprir tabela, por motivos talvez equivocados ou por valores sociais que não são os seus. E aí, eventualmente, quando você para falar da morte e se dá conta que a gente não sabe quanto tempo falta e se dá tempo de corrigir esse curso, desse rumo, né? E isso pode ser perturbador, na verdade, né, para pessoas que estão muito distantes da sua essência, né? Perturbador e revelador, né? Porque aí, na hora que se revela, é como se não desse mais para colocar uma cortina em cima. E aí vem a autorresponsabilidade. Então, por isso que eu acho que o assunto me encanta. Porque se a gente consegue uma educação para a finitude mais presente nas escolas, na sociedade, nas famílias, e a gente deixa de ter esse assunto como um tabu, olha como muda a perspectiva. Aí não seria tão terrível a pergunta assim, não, mas então, o que você vai fazer até morrer? Hoje soaria muito estranho você chegar para uma pessoa e falar assim, e aí, o que você vai fazer até morrer? Porque a gente não inclui a finitude. Mas se eu paro para pensar,
o que eu quero fazer até morrer, gente, eu quero viver, eu quero curtir minha família, eu quero conhecer lugares novos, eu quero, né, plantar boas lembranças. E olha só, sem o que você vai fazer até morrer, se não tivesse o até morrer, como que seria? Seria assim, o que você vai fazer? Ah, nossa, eu vou mudar de emprego, eu vou pegar um emprego aqui que eu vou ser CEO dessa empresa, e eu quero uma casa nova, e eu quero trocar meu carro todo ano. E na hora da finitude, isso não tem a mínima importância. A mínima, ou melhor, tem para os herdeiros, né? Porque outra coisa que me fez estudar mediação é o quanto surge de briga, desarmonia, desunião em torno de questões financeiras em volta desse momento, sabe? E eu fico me perguntando se a gente pudesse conversar disso antes, quanto sofrimento seria poupado depois? Porque eu já peguei várias famílias em que o assunto da finitude do parente deixou de ser tão importante quanto o assunto patrimonial. E, às vezes, relegado a segundo, terceiro, quarto plano, os cuidados. Então, tá bom da gente começar a aprender com a morte, né? É. Ela é uma boa professora. E eu acho que ela ensina a gente a olhar o que realmente é essencial. A vida que a gente quer pra gente. Aquilo que realmente tem valor. Ah, isso quer dizer que eu vou pro mato viver de frutinhas? Não é isso que a gente está dizendo. Mas certamente, quando a gente passa a incluir o que você vai fazer até morrer, esse até morrer, ele revela o que realmente é essencial. E às vezes o essencial não está incluído na vida. É doido isso, né? É. A gente não inclui o essencial. E inclui só o que não é essencial. Acho que essa troca da pergunta, né, Lu, assim, porque hoje o que a gente pergunta para uma criança, né? O que você vai ser quando crescer? O que você Uhum. vai fazer quando crescer? E isso tá ligado à produção. Produção. Você é um ativo, né, que É, produz, que gera receita, sim. né, que, enfim. E mudar essa pergunta muda completamente a importância das perguntas de melhores As perguntas, melhores né? perguntas. Porque a pergunta muda completamente a resposta, Sim. né? E que tipo de reflexão e de decisão você vai ter se você considerar que você é um ser vivo e que até o final da sua vida você é. E o que você vai fazer com essa sua existência? E não só o que você produz ao longo da sua existência, é uma parte do que você faz enquanto está vivo, né? Porque em determinado momento, quando você é criança, você não produz, e depois, quando é idoso, você também não produz. E aí? Quem é você até a sua morte? Né? O que você faz até a sua morte? É, Para além do que você produz. sim, querida. E como a gente não ajuda as crianças a perceberem a importância delas serem antes de terem e fazerem, né? Aí esses dias mesmo eu tava vendo minha sobrinha neta, uma sobrinha neta minha, falando que ela queria ser policial, motorista de ônibus ou bombeira. E aí a coisa mais fofa do mundo. E eu fico me perguntando assim, o que ela viu nessa profissão que fala de quem ela é, da líder que ela é, da pessoa justa que ela é, da aventureira que ela é. É. Então, assim, seria tão legal que a gente pudesse conversar com as crianças desde esse lugar. Nossa, o que você quer viver? Ah, eu quero viver aventuras, eu quero liderar, eu quero justiça no mundo. E a partir daí, o fazer pode ou não surgir, mas antes disso, eu sou. Eu sou justa, eu sou livre, eu sou líder, eu sou aventureira.
Então, eu acho que é isso, querida, que é a essência da nossa conversa de hoje, né? A morte vem para lembrar quem somos, porque entubados, sem roupa, nus, literalmente nus, com alguém que nos lave, né? Eu não É, espero esse fim de vida lento para ninguém, mas é como diz a doutora Ana Cláudia Quintana, né? Se a gente não quer passar por isso, morra jovem. De preferência acidente rápido, né? Mas se você quer viver muito, envelhecer, você vai passar por isso. E a gente não se prepara para isso, a gente sequer conversa sobre isso. Então hoje teria que ter o testamento vital, diretiva antecipada de vontade, são instrumentos que a gente pode deixar registrado que, por exemplo, eu não quero ter a minha vida prolongada além da medida. Se for incurável, eu não quero ser ressuscitado. pode-se escolhê-lo hoje, até para conhecimento de quem está ouvindo, você pode escolher como vai morrer, você pode escolher as suas condições? Pode escolher os cuidados que você vai levar. Basta escrever como você gostaria. Você pode até procurar na internet. Tem um softwarezinho chamado Minhas Vontades, que dá umas diretivas sobre isso. Tem empresas hoje que dão diretivas, tem advogados dedicados a essa área. Esses dias mesmo eu conheci uma advogada e eu devo estar fazendo parceria com ela para isso, que ajudam a escrever essas documentações, e isso é feito em comum acordo. Você pode colocar um procurador para médico, né? Uhum. Que faça esse papel de falar por você se você não tiver com voz, né? Quando eu falo procurador médico, não é um médico que é o procurador, é alguém que não tem um interesse sobre a sua herança nem nada e que sabe o que você quer como diretiva e que vai responder em seu nome na sua ausência. Isso está na diretiva antecipada de vontade. Então você imagina quanta dor seria evitada, quantas discussões de família eu acompanhei sobre a decisão de tiro o aparelho, não tiro o aparelho, desligo o aparelho, não desligo o aparelho, e a pessoa nunca conversou. Então, às vezes, meu papel é ajudar essa família a sentar e adivinhar o que esse paciente gostaria para seguir uma vontade que não foi expressa. Por que não foi expressa? Porque a gente não conversa, a gente tem medo de conversar sobre isso. E aí tem de tudo, tá? Tem gente que fala, não, olha, deixa os médicos fazerem o que quiser até o fim, me ressuscita, me entuba, faz tudo. E tem quem opte por não ter esses cuidados mais invasivos e que a morte leve na hora que tiver que levar, né? E Lu, tá falando de quem tá do lado também, né? Dessa pessoa que tá apoiando e dessa pessoa isenta. Quem cuida de quem cuida nessa hora de tomar essas decisões todas? Quem cuida de quem cuida, né? Olha, a área hospitalar não incluiu a maior parte, né? Tem exceções. O familiar como parte do contexto. Então, assim, tem a maior parte, por exemplo, dos hospitais nem sequer tem um profissional preparado para dar notícia de falecimento de um parente. Em alguns, sim. Na prática, os capelães, voluntários tentam fazer esse papel, vamos dizer assim, espiritual, de consolar, né? Mas a verdade é que o sistema não inclui o cuidado ao cuidador. E isso tem dado muito adoecimento, tanto de cuidadores profissionais como cuidadores familiares. E isso para mim, uma das coisas mais incríveis de não estarem recebendo atenção pública e governamental que merece. Porque a gente tem, por exemplo, nos Estados Unidos, a quantidade de familiares que acompanham parentes adoecidos ou em estado terminal é gigantesca, são milhões de pessoas
que largam seus empregos, largam a sua vida pessoal para cuidar de um parente, né? E essas pessoas estão adoecendo. Elas têm a fadiga da compaixão que a gente fala, né? Que é o burnout e mais esse aspecto de que eu sigo muito além do que eu posso, porque ao cuidar do outro, essa satisfação por compaixão, ela quase que me segue, me desconecta e me leva para além das minhas possibilidades. Então, assim, no Brasil, Fadiga por Compaixão tem um livro que foi escrito a respeito, até onde eu sei, pouquíssimos profissionais que cuidam desse adoecimento, que é um adoecimento típico de quem cuida. Então, a gente está anos-luz de poder olhar isso seriamente, né? Os idosos, por exemplo, o idoso que cuida de outro idoso, com muita frequência o cuidador vai antes de quem ele cuida. Lu, eu acho que a gente tratou, né, de tantos aspectos, mas um deles que eu acho que perpassa, né, tudo que a gente falou, de certa forma, buscar apoio, né? Acho que buscar suporte, tanto em falar sobre o que está acontecendo, quanto quem cuida também buscar um apoio, porque não, para não passar do seu limite, né? Sim. E conseguir ter a sua boa vida também nesse momento. Também enquanto cuidador. Enquanto cuidador, enquanto apoiador. É. Hoje eu acompanho mais o cuidador do que o paciente. Queria que você deixasse os contatos, as referências de quem tiver um interesse em entrar em contato e precisar desse suporte, dessa conversa, como que pode te achar ou achar os grupos que fazem esse trabalho. Me achar, no meu WhatsApp, que é 61 981870330. No Instagram é luciane.mediadora. E nos casos específicos, né, de acompanhamento de pacientes e famílias nessa condição, é o conversas.paliativas. E a gente hoje, como Associação de Doulas de Fim de Vida, está recém-lançado a ADOM, ADOM, que é a Associação de Doulas do Brasil. No Instagram também, é só procurar pela ADOM. Eu acho que com esses contatos aí já dá para começar, mesmo que eu esteja longe, posso indicar alguém também. Com certeza. E que a gente consiga falar mais sobre a morte para falar mais sobre a vida. Exatamente. Do que realmente importa. E outra coisa que eu estou esquecendo, que é hoje nós temos os DEF Cafés no Brasil inteiro. E também encontra no Instagram DEF, né, em inglês, DEATH, café. Aí vocês vão ver que tem de Brasília, de Manaus, de Aracaju é Aju, tem de São Paulo. Então, são cafés que são tomados por profissionais e não profissionais da área, só para fazer uma educação, né? Como é que a gente lida com isso, bate-papos, troca de ideias. Eu acho um lugar bem bacana para quem quer começar a sair da ostra e olhar o assunto de forma generosa e construtiva. Queria deixar também uma referência, Lu, que é o luto do homem. Uma das coisas que me chamou muita atenção é a dificuldade do homem pedir ajuda também, né? Essa diferença de lidar com o luto é muito grande. Eu acho que ter um espaço, talvez, que o homem possa se colocar vulnerável e colocar a sua dor, né, no espaço onde se sinta mais à vontade para tanto, é muito importante. Fantástico. Eu acho que você deu uma dica quentíssima. E olha, gente, tem muita gente boa trabalhando nessa área no país inteiro. O que não falta é suporte. E tem suporte voluntário, suporte remunerado. Uhum. Então,
Não é desculpa. Tem sempre uma saída. Sempre tem uma saída. Não passem por essa sozinhos. Tem sempre uma possibilidade, né? É isso. Muito bom, querida. Adorei nosso papo. Não tenho palavras para agradecer. Não é isso, meu Deus. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito bom, querida. E olha que muita prosperidade, muito fluxo para esse caminho que você está trilhando e abrindo, né, para todos nós e para quem te ouve aqui. Que muitos mais venham te ouvir, querida. Amém. Obrigada. Obrigada pela presença e por compartilhar com muito mais gente esse pouquinho que eu tive seu também. Ai, uma honra, meu bem, estar aqui do teu lado, nesse momento. Igual de cá. Te amo muito. Beijo. Também te amo. Beijo. Esse foi mais um episódio para inspirar a construção de mundos que queremos ver e viver. Esse episódio foi editado por De Rosa Edições, @De Rosa Edições.